Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula sobre o nosso concurso da Petrobras 2018. Mais uma aula de informática para esse concurso. Como sempre, nós vamos resolver uma questão, em cima da questão nós vamos avaliar o conteúdo, certo? Então acompanha comigo aqui, passo a passo, a leitura dessa questão. Vamos lá. Uma questão sobre o Excel. A célula I1 do trecho de planilha Excel 2010, português, apresentada a seguir, foi preenchida com a expressão matemática igual cifrão G, cifrão 1 mais H1. Ao copiar o conteúdo da célula I1 para a célula I3, será gerado na célula I3 o seguinte valor. Letra A, 12, letra B, 16, letra C, 22, letra D, 25 e a letra E, 61. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Bem, essa questão fala sobre o que chamamos de referências relativas e absolutas. E essa historinha é bem simples de entender. Quando o usuário aplica o comando copiar e colar numa célula para outra, quando nós temos uma fórmula e essa fórmula apresenta o sinal cifrão antes da indicação da coluna, como aqui cifrão G, e também um outro cifrão antes da indicação da linha, como aqui cifrão 1, esse cifrão indica que após aplicar o comando copiar e colar, essa parte da referência desta fórmula não altera. Quer dizer, o usuário pode aplicar o comando copiar e colar para qualquer célula, que ela vai continuar sendo cifrão G, cifrão 1, porque o que tem cifrão é a parte que torna aquela referência absoluta. Então, o que tem cifrão não altera. Agora, o que não tem cifrão, como no caso aqui, H1 não tem cifrão. Então, se o usuário copiar e colar, por exemplo, para outra linha, onde aqui tem uma determinada linha, ele vai deslocar e vai alterar esta linha. Se o usuário copiar e colar para uma outra coluna, aqui onde nós temos a coluna H, também vai alterar para uma outra coluna. Então tem que cuidar muito essa ideia. Quando nós temos referências de célula, que são as chamadas referências de célula relativas, são aquelas que não têm cifrão, como no caso de H1, e as relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram à medida que o usuário vai copiando e colando esta fórmula. Bem, mas eu vou observar isso com vocês no passo a passo agora, usando, claro, a planilha. Então vem comigo, eu tenho aqui a planilha com os valores, observa que são os mesmos que estavam indicados lá na questão, 7, 12, 17, 9, 11 e 5, só não coloquei ainda a fórmula para a gente copiar a mesma fórmula que está sendo exibida ali na questão. Então vem comigo, vamos colocar aquela fórmula que ele diz que colocou na célula, colocou na célula I1. Então vamos colocar aqui na célula I1 e depois copiar e colar para a célula I3 como ele pede. Que fórmula ele pediu? Igual cifrão G, cifrão 1. Isso significa a célula da coluna G e da linha 1. Beleza. Aliás, aqui, claro, acabei colocando isso em outras células aqui. Deixa eu só copiar e colar, porque ele fez isso não em A e B como eu fiz aqui. Deixa eu só fazer uma pequena mudança para ficar de acordo com a questão bem certinho. Senão vai ficar meio estranho ali o que a gente acabou de fazer. Vamos fazer bonitinho ali, ó. Agora sim, já novamente para vocês aí, ó, como está a fórmula original. Original que eu digo, pessoal, é porque ele não começou na coluna A e na coluna B, como eu tinha feito antes. Ele começou na coluna G e na coluna H. Observa ali, ó, a planilha é GHI o que está aparecendo e linha 1, 2 e 3. Então agora sim está de acordo aqui, ó. A célula G1, G2 e G3, respectivamente com 7, 12 e 17, como pediu a questão, e H1, H2 e H3 com 9, 11 e 5, como pediu a questão. Agora sim, vamos digitar aqui na célula I1, como ele pediu a fórmula. De novo, igual cifrão G, cifrão 1, mais H1. Essa é a fórmula que ele pediu. Vamos só entender primeiro por que aqui apareceu o resultado 16. Porque é G1, cifrão G, cifrão 1, que se refere à coluna G, linha 1, que vale 7, mais H1, que é coluna H, linha 1, que vale 9. Então, se eu pressionar Enter agora, o resultado é 16. Bem como está a questão. A questão mostra exatamente isso, como vocês podem observar ali, na célula I1 aparece o valor 16, como é o meu caso aqui. Aí o que ele disse? Ele pegou esta fórmula que estava
igual cifrão G, cifrão 1 mais H1, e ele copiou e colou para a célula I3. Se ele copiou e colou de I1 para I3, percebe, aquilo que tem cifrão fica igual. Então, o cifrão G, cifrão 1, aqui embaixo na célula I3, quando ele for copiar e colar, vai continuar sendo cifrão G, cifrão 1, porque o que tem cifrão não altera quando eu copio e colo. Então, cifrão G, cifrão 1, aqui quando eu copiar e colar para a célula I3, aqui também vai continuar sendo cifrão G, cifrão 1. Perfeito. Mas H1 não tem cifrão, portanto é referência relativa. Percebe, o H vai continuar sendo H quando ele copiar e colar para a célula I3, porque ele não vai mudar de coluna, ele vai ficar na mesma coluna. Então a coluna H, mesmo relativa, aqui embaixo continuará sendo coluna H. Então H não vai mudar, vai continuar H. Agora, a linha 1, que vocês estão observando aqui, quando nós pegamos essa linha 1, quando eu copiar e colar, vai deslocar duas linhas. Percebe? A linha 1 com dois deslocamentos de linha, porque eu estou partindo aqui da linha 1 até a linha 3. Esta linha 1, que é relativa, que não tem cifrão, aqui embaixo tem que virar linha 3. Então vai ficar cifrão G, cifrão 1, porque tem cifrão, não altera, mais H, porque permaneceu na mesma coluna, H3. Então aqui embaixo, em vez de H1, vai ficar H3, porque ele desceu duas linhas. Então a fórmula que vai aparecer aqui vai ser G, cifrão 1, mais H3. E aí G1 vale 7, H3 vale 5. E aí vai ser a soma de 7 mais 5. E a soma de 7 mais 5 vai ser 12. Vamos ver se vai dar certo, ó. Eu vou pressionar Enter aqui em cima, é 7 mais 9, que dá 16. Vou aplicar o comando copiar, que é o famoso Ctrl+C, e aqui embaixo na célula I3, como ele pediu, eu vou aplicar o comando colar, o Ctrl+V, e percebe que o 16 lá de cima, ali embaixo virou 12. E por que o 16 virou 12? Porque era cifrão G, cifrão 1 mais H1, e aqui embaixo virou cifrão G, cifrão 1, quer dizer, o que tem cifrão, percebe, permaneceu igual, mas aquele H1, aqui embaixo, quando ele copiou e colou, virou H3, porque ele desceu duas linhas. Então H1 aqui viraria H2 e mais embaixo, onde era de fato, virou H3. E aí G1 vale 7, H3 vale 5 e 7 mais 5, o resultado que apareceu foi 12. Portanto, o gabarito dessa nossa questão sobre referências relativas e absolutas é 12 sem dúvida nenhuma. A resposta que nós vamos encontrar na letra A de América dessa questão. Questão bem interessante sobre planilhas de cálculo, sobre o Excel, porque cai muito essas questões sobre referências relativas e absolutas e a gente tem que ficar sempre ligado aí para não errar. Lembra a dica, o que tem cifrão não altera, fica igual. E aquilo que não tem cifrão, que é a parte relativa da referência, pode alterar ou não. Se houver deslocamento, altera. Se não houver deslocamento, não altera. Lembra? O H não alterou porque eu permaneci na mesma coluna. Mas a linha 1 alterou porque eu mudei duas linhas. E aí a linha 1 virou linha 3. E aí fizemos o cálculo e deu 12. Essa é a resposta da questão. A de América. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!